O Alienista, conto de Machado de Assis. Nós já estamos no vídeo de número 24. Vídeo passado a gente teve essa discussão bem importante sobre a ciência. Nesse vídeo eu ainda vou discutir um pouquinho mais por dois motivos, né? Simplesmente porque o que a gente está conversando aqui é tema de cursos e cursos e cursos, né? Como eu falei para vocês, são temas de livros e livros e livros, então é coisa que dá muito pano para manga. Segundo, porque eu vou fazer uma confissão para você, esse conto do Machado de Assis não é o estilo de conto que o dos meus favoritos. Aquele conto que tudo dá errado, sabe, tipo aquele filme Entrando numa Fria, que tudo dá errado, começa a dar uma revolta, assim. Eu sinto muito isso quando eu leio o Jonathan Swift, né, em Viagens de Gulliver. É tudo, justamente por ter essa ironia, né, tudo muito ácido, assim, sabe? E aí eu acho que essas conversas aqui vêm a calhar, porque essa acidez está ali por causa de uma crítica, né? Lembre-se que o tipo de... Qual que é a categoria, assim, se fosse pra gente classificar esse conto aqui? Esse conto aqui é um tipo de... Puxa vida, agora eu esqueci o nome de uma palavra simplíssima. Sátira, né? Sátira. É um tipo de sátira, né? E lembre-se que a sátira, um dos elementos mais importantes é uma crítica, né? Por isso que é difícil de ler esse conto, assim, sempre dá esse... tudo dá errado, todo mundo está sendo injustiçado, tem esse cara aí que começa a prender um monte de gente, ninguém faz nada e todo mundo é desprezível, assim, né? Então dá desespero mesmo, né? Eu acho que eu vou colocar em algum momento, mas tem um... Não sei se eu coloquei no nosso Quizlet. Tem um artigo, entre aspas, do Jonathan Swift, chamado... Puxa vida, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar. Mas é chamado assim, proposta, uma modesta proposta, né? Do Jonathan Swift. Mas o nome inteiro, eu vou colocar no nosso Quizlet, é uma modesta proposta para acabar com o problema das crianças de rua na Inglaterra e beneficiar todas todo o império, alguma coisa assim. E aí ele vai argumentando de uma forma bem lógica e racional que uma boa ideia seria pegar... Tem um monte de criança de rua, correto? Pega lá 2/3, acho que é 2/3 ou 3/4 das crianças, mata essas crianças e usa elas para alimentar as outras. E ele vai argumentando. E aquilo é tão difícil de ler. A gente sabe que é uma sátira aquilo ali, né? Mas é difícil de ler. E a gente tem que lembrar que existe uma crítica. Que tudo que ele está falando existe uma crítica por trás, né? Como eu falei, não é o gênero que para mim é o meu favorito, né? Então, por causa disso, e por causa que a sátira implica essa crítica, eu estou aproveitando sim esses vídeos de propósito e sendo mais digressivo. Deixa eu dar mais um exemplo, né? Eu tento não entrar no YouTube muito, no Facebook muito, e ver essas discussões, principalmente essas discussões políticas, me cansam muito, né? Mas eu vi um primo meu discutindo com um carinha lá que era contra a vacina, né? E aí esse primo meu colocou lá vários estudos randomizados e o relato de vários especialistas, fez uma argumentação fantástica e depois no final colocou conclusão: contra os fatos científicos não há argumento, né? Eu nem respondi esse meu primo porque aí eu teria que continuar com o assunto e aí tem que ficar escrevendo em Facebook, pelo amor de Deus, né? Mas eu respondo aqui pra você, né? E talvez até mande o vídeo pra ele, porque é mais fácil explicar falando, né? Sim e não. Sim, ele está certo, ele conseguiu provar o ponto dele, as pesquisas são contundentes, pelo que eu pude dar uma olhada, os argumentos dele são muito bons, e sim,
derrotou, sem sombra de dúvida, o carinha que era contra a vacina. Só que essa frase, contra fatos científicos, não há argumento, essa frase é perigosa. Porque uma coisa é, olha, você quer provar pela ciência, você vai ter todo o trabalho de argumentação até você provar pela ciência. Outra coisa é um fato científico, então não há argumentos. Né? Então ele só errou ali na conclusão, naquela frase de efeito. Na hora de lacrar, não devia ele ter tentado lacrar. A gente não lacra. Lacrar é fechar, né? Lacrar, o que é lacrar? Lacrar é falar com poucas palavras e resolver a discussão assim. Se você quer resolver a discussão assim, significa que você é simplista. Que você não sabe ou você não quer aceitar que, bom, nesse caso, no caso da vacina, ele mostrou por A mais B, etc, etc. Nesse caso ele convenceu. No outro caso pode ser que não. No outro caso pode ser que a Suprema Corte decida que tomate não é uma fruta, né? Então tem que ser caso por caso. Se o Simão Bacamarte quer provar a autoridade dele, ele vai ter que provar, bom, eu provei minha autoridade, a sociedade está concordando. A partir do momento que ele entra em conflito com a sociedade, ele vai ter que provar de volta, mais uma vez, de novo, a autoridade intelectual dele. E convencer todo mundo de que as novas pessoas devem ser internadas, né? Então, nunca a ciência vai encobrir o senso comum, ou seja, senso comum não entenda assim como a opinião superficial do povão. Senso comum é aquela coisa que todo ser humano tem a capacidade de ver a verdade. Todo. É só uma questão de você olhar, né? Bom, feita essa digressão sobre o meu primo e feita essa digressão sobre a sátira, que é uma coisa muito importante para o nosso conto, vamos continuar. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimento de rua. Voltai ao trabalho, concluiu o presidente. É o conselho que vos damos. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que iam dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde. Que Itaguaí não podia continuar a servir de cárcere aos estudos e experiências de um déspota. Que muitas pessoas estimáveis, algumas distintas, outras humildes, mais dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde. Que o despotismo científico do alienista, despotismo científico do alienista, complicava-se do espírito de ganância, visto que os loucos, os supostos tais, não eram tratados de graça. As famílias, e em falta delas a Câmara, pagava ao alienista. Então todos esses são os argumentos, né, do povo ali. É falso, interrompeu o presidente. Falso? Há cerca de 2 semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que nos declara que, tratando de fazer experiências de alto valor psicológico, desiste do estipêndio, ou seja, da ajuda de custo, votado pela Câmara, bem como nada receberá das famílias dos enfermos. A notícia deste ato tão nobre, tão puro, suspendeu um pouco a alma dos rebeldes. Seguramente o alienista podia estar em erro, mas nenhum interesse alheio à ciência o instigava. E, na minha opinião, não é à toa que Machado de Assis coloca isso, né? A sátira aqui é contra a ciência. Um tipo de ciência, né? Um tipo de ciência. Então, ele não poderia ter outros defeitos morais, né? Então, ele é um cara idôneo. Ele não está pensando no proveito próprio, ele se dedica totalmente, ele é trabalhador, ele é inteligente, ele é honesto. Né? E para demonstrar o erro era preciso alguma coisa a mais do que arruaças e clamores. Isso disse o presidente com aplauso de toda a Câmara. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público
e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde, essa Bastilha da razão humana. Expressão que ouvira a um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase. Disse, e a um sinal todos saíram com ele. Bom, eu coloquei aqui ciência mais política, uma união que às vezes pode dar muito errado. A gente já conversou sobre isso, né? Porque aí no final não há política no sentido de o povo participando, né? Imagine-se a situação dos vereadores. Bom, eu tenho que fazer uma outra observação. O seguinte, a gente tem que ter cuidado para não ser enganado pelo vai e vem do texto, né? Pelo vai e vem do argumento e do contra-argumento. Nos parece que o barbeiro está dizendo todas as verdades, né? Não, ele é um louco e está na Bastilha da razão humana, etc, etc, fazendo prisioneiros. Então, nós estamos aqui com o barbeiro contra o Simão Bacamarte. Pode acontecer, e Machado de Assis faz muito disso, que o barbeiro estava certo contra a sua oposição ao Simão Bacamarte, mas uma parte estava certa. E ele tem os seus diversos defeitos. No momento que a gente vê defeito dele, a gente é tentado a... Não, se ele não está certo, ele está certo. E a gente... Por quê? Porque a tendência nossa é ter essa visão simplista. Um dos dois tem que estar certo. Não pode esse estar errado em vários aspectos e alguns não, e esse está certo na crítica, mas errado em outros aspectos. Essas nuances que a gente tem que resolver, para não ficar com um time, né? Qual que é o grande problema do cenário político brasileiro, né? São times, né? E aí eu não estou dizendo se você é de direita ou esquerda. Você pode ser de direita ou pode ser de esquerda. É o modo de você ser de direita e você ser de esquerda que é o problema, né? Como se fosse time, é total, ou é tudo é nada. O outro lado é o demônio. Eu tenho certeza absoluta que o outro lado é o demônio. Isso é muito perigoso, né? Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma nota. Não, a gente conversou sobre todos os vocabulários. Então deixa eu ler mais um pouco, a gente ainda tem alguns minutos. Imagine-se a situação dos vereadores. Urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue, né? Obstar, eu coloquei ele no nosso Quizlet, né? Criar embaraço ou obstáculo. No nosso texto, apresentar oposição. Urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue. Para acrescentar ao mal, um dos vereadores que apoiara o presidente, ouvindo agora a denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde, então ele ouviu essa frase, Bastilha da razão humana, achou-a tão elegante que mudou de parecer. Disse que entendia de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse a Casa Verde e porque o presidente indignado manifestasse em termos enérgicos seu pasmo, o vereador fez esta reflexão. Nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é alienista? Olha que legal aquela história que eu falei de time para você, né? Nós vimos que esse vereador, ele é ridículo, correto? Isso é uma coisa que o Machado de Assis faz. No próximo vídeo eu dou uns exemplos no Dom Casmurro e em outros contos, né? O que o Machado de Assis faz? Ele mostra que às vezes as pessoas se atêm ao exterior, ao discurso, acham o discurso bonito e não veem a realidade. Então, puxa, olha que bonita essa expressão, Bastilha da razão humana.
E simplesmente por isso, não por analisar a realidade, mas por analisar o discurso, o cara muda de ideia, né? Voltando para aquela dinâmica que eu falei para você de assumir times. Bom, nós vimos que esse cara é desprezível, ou pelo menos, não desprezível, muito forte, né? Ele é ingênuo, né? Como assim mudar de ideia só por uma expressão bonita? E aí a gente pensa, ah, então esse cara é ruim. Sabe aquela história, você entra a pessoa está assistindo a novela e você fala, esse é do mal ou é do bem? Por que dá certo com novela? Esse é do mal e esse é do bem. Porque é realmente isso, ou o cara é bom, é bonito, é bem sucedido e faz tudo certo, ou o cara é mau e quer matar todo mundo. Esse é do mal ou esse é do bem? Né? Quando você vai para um filme, sabe, um filme francês, né, um filme mais complexo, você não consegue fazer essa pergunta, esse é do mal, esse é do bem. A pessoa vai falar, esse é um homem. Esse é um homem, ele faz coisas más e ele faz coisas boas, né? Bom, o que eu tô falando é, se você olha para esse vereador e pensa, esse é do mal, esse é dos burros, logo você anula a afirmação dele, que é, nada tem a ver com a ciência, mas se tantos homens em que supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Não, ele é o burro. Mas se você sai dessa visão simplista, você vai pensar, não, ele está errado no seu modo de ser convencido, ele foi convencido por uma frase, mas está certo no seu diagnóstico em relação ao Bacamarte, né? É claro, a gente pode não concordar totalmente, né? Mas ele não taxou, não falou, olha, eu tenho certeza que o Bacamarte é louco. Ele falou, quem nos afirma que o alienado não é alienista? E se for? E a pergunta é muito pertinente. Ok? A pergunta que ele fez é muito pertinente. No final das contas, como a gente conversou, a gente não vai concordar que o Simão Bacamarte é um louco, né? Mas ele é um alienado. Ele é um alienado dentro da sua ciência.